Muito bem, hoje eu vou conversar com o Rodney Reis, da Avalia Systems. Ele vai trocar uma ideia com a gente sobre tecnologia aplicada em fusões e aquisições. Então, seja bem-vindo, Rodney. Conte pra gente quem é o Rodney Reis em 30 segundos. Obrigado, Leonardo, pela oportunidade aí de falar contigo e com a tua audiência. Cara, eu nasci no Rio, mas meu pai é da Força Aérea, eu acabei visitando vários lugares, morando em vários lugares no Brasil. Eu sou pai de família, acabei saindo do Brasil há 16 anos, logo depois que eu casei. E, assim, na minha vida eu morei em vários países, eu morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, morei na Inglaterra, acabei me naturalizando lá na Inglaterra também. E, no final das contas, eu vim parar aqui na Suíça há quase 10 anos já. E tem ficado por aqui, é um lugar muito bacana, e foi aqui que eu acabei montando a Avalia junto com o meu sócio, que é professor na Universidade de Ciências Aplicadas aqui na área de computação. Meu background é na área de computação, na Federal de São Carlos, mas eu acabei indo muito para a área de negócios, e com isso a gente juntou negócios, né, finanças e ciência da computação para criar uma empresa que estava olhando, né, que está olhando para uma área que tem muita importância estratégica no negócio, mas pouca transparência e pouco conhecimento, principalmente entre as pessoas liderando investimentos e as pessoas tocando a execução da parte de tecnologia. Tem uma dificuldade, às vezes, grande de entender um ao outro, entender o que está acontecendo e comunicar com clareza. E a gente tem uma oportunidade aí para usar os dados que existem, né, para facilitar essa comunicação, porque aí, com os dados, fica mais fácil a conversa, deixa de ser opinião. Entendi. E que tipo de transação, que tipo de porte, onde que a Avalia entra, que tipo de perfil de empresa que está utilizando esse tipo de ferramenta de tecnologia? Legal. Assim, como é que a gente trabalha? A gente criou uma metodologia e um software para fazer análise de dados que são gerados durante a construção e a manutenção do ciclo de vida, né, de um sistema. Então, desde onde se controla as versões do código-fonte, de cada alteração daquele software, até sistemas que controlam quem vai fazer o quê, quanto tempo demora, qual é a prioridade para a qualidade. E como todas as empresas de software, das maiores às menores, acabam usando essas ferramentas hoje em dia, né, com o cloud computing, com a nuvem, com esses serviços SaaS, uma pequena empresa tem acesso aos mesmos recursos que uma empresa grande. Então, o ferramental acaba sendo muito uniforme. Isso ficou legal porque a gente consegue abordar desde grandes transações de bilhões, com mais de 1.000 pessoas numa equipe de desenvolvimento em múltiplos países. A gente acabou de fazer um projeto com um dos maiores private equity, uma empresa portfólio de um dos maiores private equity do mundo, assim, um projeto bem complexo, mas o ferramental é o mesmo, e do que às vezes a gente faz um acqui-hire ou ajuda uma série A no venture capital, às vezes tem, sei lá, 10 pessoas, às vezes já teve 6 pessoas na área de tecnologia, e a gente aplica, logicamente, né, o esforço e a complexidade é menor, mas o ferramental escala desde o pequenininho até o gigantesco, para permitir trazer essas informações, esses dados. Poxa, olha, eles estão crescendo software com qualidade, olha, eles estão ganhando velocidade nas entregas, nas melhorias, ou não, eles estão demorando cada vez mais, está havendo cada vez mais bug, e aí com isso a gente consegue se aprofundar nas áreas específicas para trazer os insights, as informações, né, para poder ajudar quem vai comprar a melhorar a empresa. Porque o investidor não compra a empresa para fazer a mesma coisa, né? Eles normalmente
investem porque eles acreditam que pode crescer ainda mais, pode melhorar ainda mais, pode gerar ainda mais valor. E aí que a gente entra unindo, né, a parte de negócio com a parte de tecnologia, como é que a tecnologia pode entregar e o que está faltando, o que está impedindo essa entrega de valor aí, de financeira para o negócio. Entendi. Conta pra gente um caso de sucesso que vocês atuaram e principalmente as lições que vocês aprenderam e reforçaram o modelo de negócio de vocês. Cara, tem vários casos. É interessante porque, assim, é difícil falar nomes, né? Mas aí Sim. no Brasil, por exemplo, que a gente tem público, a gente teve o caso da iFood, Movile, fazendo aquisição da PagZup, por exemplo, que é uma empresa de pagamentos. E, assim, a iFood é uma empresa incrível, né? A Movile também, os caras são realmente fantásticos, tanto na parte de negócio quanto de computação, botando os dois juntos. E quando eles pegaram a PagZup, que era uma empresa muito relativamente pequena comparado com o tamanho do iFood, né? O iFood fazendo milhões de transações por mês, e o PagZup já existia há algum tempo, mas não tinha ganhado essa mesma escala que o iFood, né? E a grande questão é, pô, dá para adquirir, juntar e eles vão aguentar você abrir a torneira de um iFood para uma empresa pequena, e eles tinham, obviamente, tem até hoje uma equipe muito boa, uma tecnologia boa, mas sempre há coisas que podem melhorar, né? E a gente teve a felicidade, a capacidade de participar desse projeto, ver o que a gente podia dar de segurança para o pessoal do iFood e de recomendação para o próprio pessoal da PagZup para que fosse um sucesso, e isso tornou um grande sucesso. E é legal também porque a gente isola as duas partes com relação à propriedade intelectual, né? Então, isso dá uma segurança para quem está investindo e para quem está negociando a transação, em saber que, olha, o que você fez de propriedade intelectual não passa entre um lado e outro. Isso é essencial para a gente, né? Então, a gente passa a opinião, mas nunca a propriedade intelectual em si. Nesse caso, quem que contratou vocês? Foi o buy side ou o sell side? Nesse caso, foi o buy side. Foi o iFood e a Movile que contrataram a gente para olhar o PagZup e dar um parecer em relação a eles. A gente também pode trabalhar com o sell side, mas aí é um trabalho de preparação, né? De olhar e organizar a casa para quando vier um investidor, eles poderem mostrar a excelência de tecnologia que eles têm. Perfeito. E assegurar ao comprador que as coisas têm valor e estão bem organizadas e que têm potencial, porque para o investidor essa é a preocupação, né? Eu estou comprando uma empresa, essa empresa tem uma tecnologia realmente de valor, tem uma forma de trabalhar que vai sustentar o crescimento esperado, tem pessoas e talentos capazes de acompanhar esse crescimento e entregar o que é esperado, e é isso aí que a gente olha. Nesse caso foi o buy side, e aí é bem rápido, né? No caso do iFood foi assim, foram 2 semanas, então foi bem intenso para a gente entregar um relatório. No caso de sell side, normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo, entra com quem vai vender, ajuda eles a preparar, acompanha em algumas vezes essa preparação e ajuda na entrega. Um outro exemplo é o mais recente agora no Brasil também, foi o Banco Carrefour, fez a aquisição de uma fintech, Iwoli. E aí foi legal porque a gente ajudou o Banco Carrefour a fazer essa avaliação da situação da Iwoli, que também é uma empresa fenomenal, a tecnologia dos caras é world class, assim, muito, muito boa. E aí agora a gente tem acompanhado eles aí, tanto o Carrefour quanto o Iwoli, nesse processo de integração, porque aí são 2 corporações com tamanho muito diferente, áreas muito diferentes, né? Então a gente ajuda eles nesse processo de integração, de discussão de priorização, provendo recursos tanto na área de tecnologia quanto na área estratégica para conectar com a tecnologia. O foco é sempre tecnologia, mas trazendo o negócio e a estratégia para a área de tecnologia e a tecnologia para a área de negócio estratégico. Entendi.
E teve algum caso de fracasso, de erro na história de vocês, né, durante alguma transação? Conte pra gente alguma história, as lições que vocês também aprenderam disso. Cara, assim, fracasso é uma coisa é, interessante de definir numa transação dessa, né? Normalmente o pessoal quer fechar negócio, então quando não fecha negócio, vai considerar, pô, fracassou. Mas às vezes é melhor, às vezes você identifica um risco cedo e evita um problema. Uma área que é comum é a área de talento, identificar quais são as pessoas-chave e cuidar dessas pessoas-chave. Quando a gente fala de tecnologia, o pessoal que trabalha em tecnologia, às vezes trabalha muito, principalmente quando você está, né, nesse processo de crescimento rápido, de venda da empresa, levantamento de capital. O pessoal trabalha muitas horas. E isso tem uma tendência de burnout ou de cansaço desses engenheiros nessa pressão, né? E é isso que a gente já viu algumas vezes. Teve um caso, por exemplo, e aí eu não posso dar nomes, mas um caso onde a corporação ia comprar uma startup até relativamente pequena, e normalmente a gente tem acesso a todos os dados, não é complicado. Isso é uma preocupação que você, pô, você vai ter acesso aos dados, esses dados são privilegiados. A maioria das coisas já está na nuvem, é muito menos complicado do que se imagina. Muito poucas empresas têm uma fórmula secreta que nem o Google para te dar o ranking, entendeu? Normalmente são softwares que têm o que você está vendo na tela, como é que ele executa no final, alguma coisa de machine learning, inteligência artificial, mas isso tudo são em cima de teorias bem conhecidas. Então, é o que foi implementado que tem valor, não a ideia exatamente como é que foi feito que tem valor. E nesse caso era um grupo pequeno, o pessoal estava segurando a informação, e quando a gente conseguiu pegar a informação do que estava sendo feito num período maior, eles estavam dando um período curto. A gente viu que uma pessoa-chave tinha ido embora, tinha feito praticamente o sistema todo sozinho, e os outros ajudavam, e a saída dessa pessoa teve um impacto assim, muito forte. Uma pequena parte do sistema estava sendo atualizada durante um período de quase um ano, e, e no final das contas, obviamente, eles sabiam que aquela pessoa era importante, mas eles não tinham noção de quão importante, porque eles tinham meia dúzia de engenheiro trabalhando, de cientista da computação trabalhando no escritório. Pô, a pessoa chega cedo, sai tarde, como é que você vai saber que um cara está fazendo praticamente tudo e os outros estão só ajudando, né? Normalmente o pessoal não fica anunciando isso dessa maneira. E aí isso não foi a razão principal, mas com isso a gente conseguiu mostrar para a corporação que ia investir que o plano de crescimento deles precisava de mais investimento, tanto no valor de salário quanto no número de pessoas, e isso afetava a valorização da empresa, e deu a disciplina para o comprador para falar, cara, mais que isso, só se a empresa crescer mais rápido do que a gente imagina. E aí o deal acabou não saindo porque quem estava vendendo, não, falou, olha, eu quero tanto, se não me pagar tanto, eu não vendo. E o comprador falou, cara, para pagar tanto, eles não vão entregar, a gente vai perder o dinheiro. E aí acabou não saindo o dinheiro. Entendi. Muito bom, mas um excelente insight, assim, tanto para os dois lados, né, da importância de ter essa investigação e esse olhar mais aprofundado na tecnologia ali, e muito bom. Muito bem, então vamos para o bloco 2 agora. Nesse segundo bloco, a gente vai olhar para frente, vamos olhar a tendência, vamos olhar futuro. E utilizando toda a sua experiência, Rodney, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? A gente está num momento especial, né, com essa crise do Covid. Eu acho que as coisas agora são muito curto prazo, né? E a necessidade principal é de manutenção, né, das empresas, dos empregos, para ajustar o que vai acontecer com a evolução dessa situação. Uma questão clara é a questão do trabalho remoto. Isso agora foi acelerado muito, né? E eu vejo que muitas corporações têm uma preocupação com as pessoas estão trabalhando, não estão trabalhando, horários e coisas assim.
E eu acho que essa é uma oportunidade para mudar de paradigma, parar de focar no que está sendo colocado dentro exclusivamente, quantas horas e que horas, etc. E focar mais no que tá, no resultado esperado, nessa transparência e numa comunicação mais frequente, em vez de fazer vamos fazer um review anual, é usar a tecnologia que está disponível agora para essa situação que forçou as pessoas a realmente trabalharem de casa, para entender, ok, tem que ter um certo blend aí de tempo pessoal e tempo de trabalho, e que o principal é dar clareza para as pessoas do que quer ser atingido, comunicar com frequência e dar transparência do que está se achando de resultado. Eu acho que essa é a oportunidade, acho que a tecnologia está habilitando isso muito, e agora as pessoas têm que conseguir. Algumas, obviamente, já estão lá, mas tem gente que ainda está naquele modelo, pô, tem que estar no horário certo, tem que fazer um certo número de horas para uma certa coisa, e às vezes não é por aí, é mais pelo resultado, porque a situação obriga. Entendi. Muito bom. E, na tua visão, quais são os maiores erros que os advisors ou os empresários cometem nas transações entre empresas, nos deals de M&A? Cara, a gente é muito focado na área de tecnologia, né? Então, deals onde tecnologia é importante. Então, de forma geral, eu não posso comentar, mas quando envolve tecnologia, Isso. eu vejo alguns padrões. Um erro comum é simplesmente acreditar que a tecnologia vai funcionar e que tudo que dá errado é porque deu errado no negócio. Isso é uma coisa que eu ouço frequentemente. A gente compra assinante, não compra tecnologia. Isso é um erro fatal, porque se você olha para o Netflix, por exemplo, o Netflix começou streaming em 2007. O que torna o Netflix o sucesso que é hoje foi a tecnologia que eles desenvolveram. Aí você pode falar, pô, tudo bem, teve uma queda na valorização ali quando a Apple e a Disney anunciaram que iam fazer. Mas teve um crescimento de 10.000% no valor da ação até chegar nesse ponto. A queda foi relativamente pequena, já se recuperou e ultrapassou, e demorou praticamente um ano entre o anúncio da Apple e da Disney que iria lançar até eles conseguirem lançar. Então, a quantidade de geração de assinante, de caixa, etc., não foi por conta de conteúdo. O Disney tinha mais conteúdo. Não é isso? Naquele momento. Então, agora não. Agora o Netflix, né, tem investido, eles já viram, os caras são fantásticos, viram lá de trás que seria uma situação que ia estar acontecendo e investiram nessa área de conteúdo, mas a tecnologia deles dominou. E aí você pode aplicar isso para vários setores. Você vai pegar o setor de turismo, que está com dificuldade agora, e você vai ver uma diferença muito grande em quem consegue se organizar e otimizar em cima de tecnologia e quem está para trás vai depender de apoio governamental. Então, eu acho que o principal erro assim, dos advisors e dos gestores é achar que a tecnologia não tem impacto. Tem muito impacto. E achar que a tecnologia vai funcionar. Não necessariamente. E, por outro lado, se você identificar esses riscos antes, você primeiro consegue saber, ok, vai ou não vai, e segundo consegue saber, vai atrasar um pouco. Se atrasar um pouco, tem um certo impacto nesse plano de negócio. Vale a pena investir, dá para reduzir. Essa discussão é informada, ao invés de fazer um investimento às cegas, porque está todo mundo querendo agora entrar, está todo mundo ficando mais ciente da importância da tecnologia, está todo mundo querendo fazer aquisições, né, investimentos na área de tecnologia, e eles ainda estão num paradigma onde eu estou olhando aqui fluxo de caixa e não estou entendendo que a tecnologia é um ativo que, por ser intangível, é invisível. Você não compraria um prédio caindo aos pedaços. Você olharia o prédio por dentro por fora e falaria, pô, esse prédio vai me dar receita. Em compensação, o pessoal compra a tecnologia e não sabe se a tecnologia está caindo aos pedaços. Eles assumem, se tem gente morando no prédio e pagando aluguel, quer dizer que o prédio está bom. Não necessariamente. Não necessariamente. É a mesma coisa com a tecnologia. Tem gente usando, quer dizer que está bom. Não, cara. De repente consegue ir até um certo limite.
Eu sempre falo para os clientes, você tinha um telefone daqueles Nokia ou Motorola, e eles eram ótimos. Aí teve um dia que ele deixou de ser ótimo e passou a ser inútil. Não foi assim gradualmente, foi de 1 para 0. Foi em 2007. Não, mas chegou um momento, e aí cada um teve seu momento, tem um momento que você troca, nunca mais você vai voltar para um telefone daquele. E Sim. a mesma coisa com a tecnologia. Se a tecnologia está obsoleta, você tem um monte de usuário. Aí tem uma hora que acabou. Aquilo não serve mais. E se a tecnologia não for atualizada, acabou. Aquele ativo todo vira pó. E se as pessoas não têm noção disso, elas estão fazendo um investimento de forma muito arriscada. Muito importante esse insight e esse comentário, né, muito pertinente, porque eu também vejo essa situação, essa analogia que você falou do prédio, ela é bem interessante, né? Os empresários comprando as empresas, às vezes, não, tem assinante, tem usuário, tem equipe, tem receita, tá tudo certo. Mas é difícil enxergar a tecnologia pegar ela, vamos falar assim, né? Como você falou do prédio. E aí assume-se que ela vai continuar funcionando, mas não é o caso como você está contando, né? Perfeito. E olhando para frente do seu ponto de vista, que perspectivas que você vê para o mercado de fusões e aquisições em tecnologia, né? Já que é a tua especialidade, o que você vê de perspectivas aí para os próximos anos? Cara, eu acho assim que vai ser excelente, porque quem ainda não tinha se dado conta que a tecnologia é uma área estratégica, se não entendeu até agora, vai sair Sim. vai deixar de existir. E se entendeu, vai começar a agir. Então, acho que vai ter muita ação, muita atividade, muita consolidação, para o pessoal ganhar essa capacidade de execução. E a verdade é que falta talento no mercado. Não tem gente suficiente para implementar e executar tudo que tem potencial para ser executado. Então, vai ser uma forma rápida de conseguir competência e tecnologia é através de aquisições, e eu acho que vai ter muita aquisição rolando. Porque é uma questão de time to market. Você tem que recrutar, definir, aprender, construir um software, ou você pegar e comprar uma empresa que já fez tudo isso, é a diferença entre você estar no mercado ou chegar quando a festa acabou. Show de bola, fantástico. Muito bons esses insights. Então vamos agora para o bloco 3, onde a gente vai fazer um bate-bola aí com algumas recomendações. Então, nesse bloco, a gente vai fazer um bate-bola com várias dicas e recomendações do Rodney para nossa audiência. Vamos lá? Rapidamente, 1 ou 2 livros que mudaram a sua vida, né? Não precisa ser só de negócio, mas aqueles livros que, né, viraram definitivamente uma página, que te marcaram. Tem uma área para mim que é muito interessante, é a área de gestão e liderança. Toda a questão da área de tecnologia, o pessoal fala muito de desenvolvimento ágil. Quando você vai em cima do desenvolvimento ágil, ele está fundamentado num paradigma de autogestão. É um paradigma onde as pessoas que estão trabalhando juntas, por saberem melhor o que fazer, elas têm que ser capazes de tomar decisões. O que é diferente de uma mentalidade mais industrial, onde o supervisor sabe mais do que está sendo supervisionado, e o gerente sabe mais do que o supervisor, e assim por diante. Então, aqui há uma inversão. Quem executa sabe mais do que quem decide. É por isso que essa questão da autogestão está nos times ágeis. Onde os times ágeis podem tomar decisão. Aí tem um livro para mim que é fenomenal, chama Creative Experience, uma autora chama Mary Follett. É um livro que tem mais de 100 anos, é o livro mais radical no sentido positivo, assim, mais progressista, né, mais avançado na questão de gestão que eu já li bastante livro nessa área. E eu acho que o principal problema é que a autora era uma mulher,
tempo onde as mulheres tinham uma voz muito menor do que hoje em dia, que ainda está longe de ser o ideal. Mas o livro dela é fantástico. Então, esse livro, para mim, é um livro fenomenal, porque ele fala com muita clareza o que é a questão da relação humana no trabalho e como essa relação humana pode ajudar na criação e na criatividade, que é o valor essencial da área de software, né? Você poder pegar um processo que existe e transformar aquilo em digital e, com isso, jogar o custo a quase zero e multiplicar a capacidade de entrega daquilo de forma quase infinita, né? Então, você olha um Facebook atendendo aí 2 bilhões de pessoas ou mais, é um troço surreal, né? Em cima de uma ideia, de um conceito. Aí você vai para Google, vai para vários outros, em escalas menores, né? O próprio iFood que a gente estava falando entrega, sei lá, mais de 20 milhões de pedidos todo mês. É uma coisa fantástica. E essa questão da criatividade, ela só existe se não há uma relação de opressão entre as pessoas. Se há uma segurança emocional, se há uma liberdade de arriscar, de tentar, de corrigir, de conversar. E quando as pessoas entendem isso, aí sim elas vão ser capazes de fazer uma gestão da tecnologia que vai além da pura eficiência. Eu quero cortar 2, 3% de custo, que também tem seu valor. E aí você entra numa transformação maior, que é aí tem um outro livro que eu gosto muito, aquele Innovator's Dilemma, né, do Clayton Christensen, que fala exatamente isso, a questão de você poder fazer uma pequena melhoria de curto prazo, acaba sempre ganhando, e você poder tomar um risco e que pode te dar um retorno muito maior a longo prazo, mas é muito mais incerto. Então, eu colocaria esses 2 livros, Creative Experience e o Innovator's Dilemma. Tá ótimo. Depois eu vou deixar um link aqui para o pessoal acessar e procurar essa bibliografia, muito bom. 2 ou 3 setores que você acredita que vão bombar ou vão subir, né, daqui a alguns anos? O advento aí do 5G, eu acho que é muito interessante. Também acho que o que o Elon Musk está fazendo com esses satélites de baixa órbita, quando isso chegar e permear o mercado também vai ser muito interessante, porque aí você começa a ter um acesso de latência baixa, banda relativamente larga, custo por unidade muito baixo, que pode trazer para o mundo físico o que o iPhone trouxe para os indivíduos, né? Você ter toda uma coleção de dados sobre a pessoa, agora você pode ter toda a coleção de dados sobre os objetos, sobre o fluxo de insumos e etc. Eu acho que isso aí vai ser transformador. Eu acho que biotecnologia é um negócio que também é um pouquinho mais adiante, toda essa questão de trabalho genético, engenharia genética, vai ter toda uma área de computação dando suporte a isso, mas acho que é uma área muito interessante também. E acho que software, de maneira geral, vai continuar se tornando o carro-chefe da produtividade no mundo, como foi a energia elétrica há um tempo atrás, a industrialização. O software vai ser, nos próximos 20, 30 anos, o motor de crescimento de produtividade. É por isso que a China, e aí com o software inclui a inteligência artificial, obviamente, mas você vê como a China e os Estados Unidos estão nesse combate por talento, por capacitação, porque é muito além do comercial. Quando você vê, quando você pensa na prosperidade das nações, a questão é a produtividade. Produtividade, eu esqueci agora o nome do economista que falou, a produtividade on the long run, no longo prazo, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. E acho que foi o Friedman que falou. E é isso, a ferramenta de produtividade vai ser software.
Entendi. O Ray Dalio também fala muito nessa questão da produtividade, né, nos ciclos, e sempre que tem uns ciclos de baixa e as economias precisam retomar, entra em cena muito fortemente a produtividade, né, e a inventividade humana tem esse caráter de levar, ajudar as economias e os países a progredirem, né. E dois a três E setores. o software, a barreira de entrada é muito pequena, né, cara? Você Sim. precisa ter um computador, que hoje em dia é muito barato, Aham. relativamente. Acesso à internet está ficando pervasivo por todas as áreas, né? Tem por todo lugar. E o conhecimento de transformar uma ideia num sistema que, pô, uma criança consegue fazer. Então, o potencial humano, quando você começa a expandir isso para dentro da China, da Índia, da África, do Brasil. Então, hoje em dia, a Califórnia, os Estados Unidos domina muito essa área, uma costa oeste, Seattle e tal, por uma questão de disponibilidade de capital. Você olha o que o SoftBank está fazendo, por exemplo, é interessante. Eles, estão apanhando um pouco agora com o que o WeWork e uma série de movimentos, mas um fundo que levanta 100 bilhões de dólares para Venture Capital é mais que a soma de que tudo foi levantado pelos fundos de Venture Capital do Silicon Valley. Então, quando você começa a ter esses players que vão além, você pega o iFood, quem está por trás do iFood é o Naspers, que é uma empresa da África do Sul. E é dona de 1/3 da Tencent na China, então é uma das 8 maiores empresas de tecnologia do mundo. As pessoas às vezes não reconhecem esses nomes, ficam focados só numa região, mas está começando a se tornar global. E vai ter uma transformação muito grande, uma oportunidade de alcançar, né, de diminuir o gap. E aí o gap, essa distância de geração de riqueza, que antes estava muito primeiro mundo, né, primeiro mundo, terceiro mundo, vai começar a se diluir, vai começar a ser mais, voltar a ser por número de pessoas, né? Se você conseguir instruir as pessoas, elas conseguirem criar, a geração econômica vai voltar a ser populacional. E aí, de novo, o Brasil tem um potencial violento, porque tem muitas pessoas, tem uma capacidade educacional muito boa, e a gente só precisa não deixar a burocracia atrapalhar, né? Sim, e até nisso que você estava falando do primeiro livro que você citou, se a gente, né, como país, conseguir dar uma estabilidade, uma segurança, uma qualidade de vida boa para as pessoas, a criatividade, a inventividade, ela começa a se expandir, né? Como você mesmo citou ali. E do lado oposto, olhando para os setores que você imagina, que você percebe que vão perder força nos próximos anos. Cara, eu acho que assim, curto prazo, o turismo é óbvio, né? Tá sofrendo muito, vai ser muito difícil e é uma área importante, então acho que essa área de turismo vai sofrer bastante. Acho que mais longo prazo, a indústria de alimentos vai ter, principalmente carne, tudo que consome muito recurso natural, acho que vai ter um questionamento grande em relação a isso. E eu acho que vai ter algum impacto. Tem um crescimento populacional né, uma geração de riqueza que puxa isso, mas eu vejo, por exemplo, uma coisa como a carne, como o petróleo. Se você falasse alguns anos atrás, o petróleo estava, sei lá, 100 e tanto barril, e alguém falasse que ia bater menos 40, as pessoas falam assim, enlouqueceu, nunca vai acontecer, porque a demanda populacional, o crescimento, etc. E aí ela fala, foi uma exceção o Covid. Não, está rolando há muito tempo essa questão de vírus e contaminação, já teve a questão da febre suína, por exemplo, gripe suína, gripe aviária, né? E as pessoas, junto com o isolamento, vem uma consciência de que... Aí vem o caso da Tesla, por exemplo, realmente quebrando o paradigma com um carro elétrico, e as pessoas falam, o carro elétrico é legal, polui menos,
começa a ser cool, começa a virar mainstream, né? Começa a virar moda, se você quiser, mas começa a tendência, né? As pessoas começam a buscar e aspirar isso. E isso transforma. E eu acho que a carne vai acontecer alguma coisa similar. As pessoas vão começar a olhar e falar, cara, quantos litros de água eu preciso para 1 quilo de carne? Quanto a área, né, de produção? E aí vai começar a ficar cada vez mais cool. E aí vem o Impossible Burger, né, que está fazendo uma coisa muito, muito bacana. Então, eu acho que isso que é legal da tecnologia, né, cara? A tecnologia vai começar a trazer alternativas para as coisas que estão consumindo e esgotando os recursos naturais e vai começar cada vez mais a tecnologia a quebrar esses paradigmas e começar a trazer alternativas mais viáveis. Então, acho que todas as áreas que esgotam recurso natural, elas deviam se preocupar muito. Então, óleo, petróleo seria uma terceira área que eu diria que vai continuar tendo dificuldade. Um case que eu lembrei, eu não sei se ela é argentina ou se ela é chilena, uma empresa chamada Not Milk ou Not Meat, Notco, né, o nome da empresa, mas que ela pegou os algoritmos, destrinchou os ingredientes e ela produz leite à base dos mais diversos tipos de ingredientes. Então ela pega lá uma proteína, uma vitamina da beterraba, junta com uma da mandioca, com uma da jabuticaba e produz uma carne com a mesma textura, o mesmo sabor, e ela usou toda a tecnologia para criar um subproduto a partir de matéria-prima, de insumos naturais. Então, eles uniram essas duas coisas que você está falando, e é muito interessante realmente olhar para um futuro mais longo prazo, questionar também o setor de alimento, que já está acontecendo, essa junção de tecnologia versus tendência, e muito bom, excelente insight aí. Eu acho que a grande valorização das coisas, e aí que, de novo, voltando para os empresários, para os gestores, para os advisors, né? O pessoal vai olhar sempre muito pelo ângulo do negócio. E se eles entenderem que a criação, não só a utilização da tecnologia, porque o pessoal que está realmente coletando maior parte do valor, está ganhando muito, é o pessoal que está criando, não está só usando a tecnologia, está criando tecnologia. E é essa criação da tecnologia que acaba virando um padrão de fato, e aí acaba ou dominando o mercado, ou sendo distribuída para ser utilizada por outros no mercado. E é esse pessoal que está ganhando mais escala, porque a tecnologia tem essa habilidade de escalar de uma forma muito mais rápida e com um custo muito mais baixo do que... E aqui, quando eu falo tecnologia, eu estou falando de software, mas também o hardware está se transformando nisso, né? Você vê que um Arduino, um PC do tamanho do seu dedão, é muito barato hoje em dia. Então, a questão da tecnologia, software, mas também indo para hardware, está se expandindo muito rápido e as pessoas ainda têm uma visão do mundo que não entendem que é isso que vai gerar retornos extraordinários. E a hora que eles começarem a se informar e falar, não, mas espera aí, deixa eu entender a tua competência nisso aqui, deixa eu entender como você vai sustentar isso aqui, aonde está o valor disso aqui, eles vão conseguir entender melhor se dá para gerar muito valor ou não. E a outra coisa é a ambição, né, cara? Eu acho que a ambição de quem está criando as tecnologias, o Sir Tim Berners-Lee, lá, o cara que criou a internet, se você quiser, tem uma entrevista com ele que é muito legal. Eles falam, quando você criou, né, o HTML, os padrões web iniciais lá, você imaginou que a internet ia ser o que seria? Ele falou, cara, não, eu não imaginei, mas eu desenhei para que fosse possível que isso acontecesse. E esse é o mindset, né? Se as pessoas estão resolvendo um problema imediato, mas de uma forma que seja possível crescer, escalar e entregar muito mais valor, aí você tem um potencial de crescimento muito grande, né? De geração de valor. Entendi. Muito bom. E se você tivesse que eleger de 1 a 3 mentores para orientar a sua carreira, quem seriam eles?
Cara, isso é interessante. Na verdade, eu tenho vários mentores, né? Ótimo. E na empresa a gente tem um advisory board, e aí tem pessoas de várias áreas, tanto na área de negócio quanto na área de tecnologia. Então, tem gente que estudou comigo, como o Alexandre Castro Alves, que hoje está lá nos Estados Unidos, pô, é um dos grandes crânios de inteligência artificial. Tem gente que eu estudei como o Stuart Reed, que está lá nos Estados Unidos também, e foi um professor de inovação e marketing. E outras pessoas fantásticas, a Silke Minsky, que é na área de liderança, o Sanjeev na área de engenharia, o Michel na área de fusões e aquisições. Então, eu tenho um grupo que já me guia muito, que são pessoas que eu vou quando tenho uma questão e pergunto para eles. E eu acho que isso é uma oportunidade que muita gente perde. Se você parar para pensar e falar, cara, quem que eu conheço que sabe muito de alguma coisa? Você ligar para essa pessoa e falar, olha, eu estou tentando fazer tal coisa, eu estou trabalhando em tal coisa, e eu tenho uma questão para você. O que você acha sobre isso? 99% das pessoas vai te ajudar. Uhum. E vão te ajudar. Por algum motivo as pessoas não têm feito isso. E eu acho que é um desperdício. É um desperdício. Cara, eu não tenho a menor vergonha de pedir para essas pessoas, e são mentores fantásticos, e sempre que possível eu agradeço, reconheço, e de vez em quando, ainda mais tendo 6, na pior das hipóteses eu vou falar com um todo mês, eu vou falar com a pessoa cada 2 vezes por ano. Então não é uma coisa também que onera tanto a pessoa assim para te ajudar, e a mesma coisa, quando eu posso ajudar alguém, as pessoas me querem ajuda, eu ajudo com o maior prazer. Então, eu acho que não deveria ser teórica essa pergunta, tem que ser posta na prática. Muito bom. Beleza. Chegamos então ao fim desse episódio. E, Rodney, muito obrigado pela sua presença, pelos insights, os casos que você contou. E acho que a gente aprendeu bastante coisas aqui. E muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você, Leonardo. Parabéns pelo trabalho, e se precisar de alguma coisa, a gente está aí, eu estou disposto. Maravilha. Valeu, um abraço.